Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. Meu convidado, Dr. Felipe Papaiordano, criminalista e professor do escritório Calegari Papaiordano, mestrando em Direito Penal pela USP e especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra. Vamos falar de direito penal, justiça criminal. Todo mundo fala uma coisa, mas aqui a gente vai colocar a parte correta. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Anderson, pelo convite novamente. Já estive aqui uma vez, né? Ele já veio alguma vez aqui pra gente falar de outro tema, mas eu preferi trazer, né? E agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema que é importante, né? Eu queria falar, antes da gente começar, de como é que funciona a estrutura do direito penal. Como que hoje se configura uma pessoa que comete um crime e quais são essas etapas todas. Né? Então, eu estou colocando isso para as pessoas entenderem o que vem pela frente para a pessoa que comete um crime. Hoje, o Brasil tem uma legislação específica para tratar dos crimes, especificamente todos que estão no Código Penal. Então, são aqueles que a gente já conhece, homicídio, roubo, furto, estelionato, todos os tipos de crimes contra bens jurídicos, ou seja, valores que o legislador entendeu que, de tamanha importância que tem, deveriam ser protegidos pelo direito penal. Então a gente está falando de crimes contra patrimônio, contra a administração da justiça, crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, uma série de crimes que estão ali dentro do nosso Código Penal. Além do Código Penal, a gente tem a nossa legislação chamada legislação extravagante, legislação penal especial, que são leis específicas que trazem crimes em setores específicos. Então, nós temos, por exemplo, dentro da legislação penal especial, a lei de lavagem de dinheiro, que traz, por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro, a lei do Sistema Financeiro Nacional, que vai trazer ali os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, crimes contra a ordem econômica e ordem tributária. Então, a legislação... Crimes ambientais, por exemplo. Então, nós temos os crimes que estão no Código Penal, e o Código Penal não vai trazer só os crimes, mas toda a questão material em relação aos crimes que estão ali tipificados, e essa legislação penal extravagante, que são legislações esparsas que, de alguma maneira, complementam o Código Penal. São crimes que não estão no Código Penal. Sim. O Código Penal ainda teve alguma... 1940, se eu estiver enganado, e ainda algumas coisas estão lá desde daquela época. Né? Você percebe que houveram algumas evoluções, retiradas de lei que valeram a pena? Como que você vê o código hoje? O Código Penal, ele na verdade, ele é dos anos 40. Ele passa por uma reforma nos anos 80. E, na verdade, a base dele se mantém desde essa reforma dos anos 80, que é de 1984. Só que os crimes que estão ali contidos, eles vão sofrendo alterações legislativas conforme o tempo passa. Então, embora seja correto dizer que é uma legislação dos anos 40, a gente mantém muito pouco daquilo que veio do espírito do legislador nos anos 40. Que é a evolução da sociedade. Exato. Então, o código foi sendo reformado aos poucos. Então, as penas foram aumentando, a tendência foi de recrudescimento, então, de aumento dessas penas de lá para cá. Procedimentos específicos foram sendo adicionados, novos crimes foram sendo adicionados. Então, a gente tem uma parte do nosso sistema que se mantém desde aquela época, mas uma boa parte do código foi sendo reformada até o nosso momento atual. Certo. E as ações do âmbito criminal você já me falou. As configurações hoje, como que se configura um crime? Tá? Então, por exemplo, quando alguém te procura, fala, eu recebi uma notificação ou uma intimação por conta de um ato.
É importante colocar isso. No escritório, nós atendemos pessoas que foram vítimas de crimes ou que estão sendo acusadas da prática de algum crime. Além, obviamente, de empresas que são vítimas ou acusadas da prática de atos criminosos. E a base disso sempre vai ser uma acusação. A acusação ela tem por base uma investigação em solo policial, geralmente, que apura um suposto ato criminoso. É um inquérito. Exatamente. Então, no inquérito policial, a polícia, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, a polícia apura esse suposto ato criminoso. Vai ouvir as partes interessadas, vai eventualmente fazer um trabalho pericial, vai fazer um trabalho investigativo para colher o máximo de informações sobre aquele suposto ato criminoso e daquilo finalizar o inquérito preparando um relatório, que é o relatório final. Esse relatório é encaminhado para o Ministério Público. Se for um crime estadual, vai para o Ministério Público Estadual. Se for um crime federal, para o Ministério Público Federal. O Ministério Público, de posse desse relatório, observando se ali existem indícios mínimos de autoria e de materialidade daquele crime, vai optar por arquivar, se ele entender que não é caso de iniciar uma persecução penal, ou ele vai propor uma denúncia. E aí ele propõe denúncia em face de quantas pessoas estiverem ali acusadas daquele delito especificamente. Então, é óbvio, você tem algumas exceções, possibilidade de você ter uma investigação pelo próprio Ministério Público e não pela polícia, isso existe. Mas a regra é o inquérito policial que começa na delegacia, é finalizado pelo delegado de polícia, enviado ao promotor de justiça, e o promotor de justiça opta pelo arquivamento ou pela denúncia. Quando ele denuncia, a justiça, aí o Tribunal de Justiça daquele estado especificamente, vai receber essa denúncia, citar as partes para que apresentem as suas defesas e ali começa o procedimento da persecução penal. Quando ele aceita, quando o Ministério Público aceita a denúncia, quando chega a denúncia, significa que ele aceitou ou ele já tornou réu o denunciado? Ou ele precisa ouvir as partes primeiro para depois torná-lo réu? O Ministério Público denuncia e a partir do momento que a justiça entende que a denúncia preenche os requisitos, ela recebe e torna réus aquelas pessoas que estão no bojo da denúncia. Então é a justiça que recebe e a partir dali eles são réus, porque até então eles são denunciados. A justiça pode não receber a denúncia. Existe essa possibilidade. Mas quando a justiça entende que estão preenchidos os requisitos, ela recebe. Se for um caso de crime de menor potencial ofensivo, é possível que nesse meio tempo tenha um acordo entre as partes, entre o Ministério Público e o acusado, por exemplo, para que não tenha uma persecução penal em troca dele reparar o dano, em troca dele cumprir alguns requisitos que estão na lei. Se ele for uma pessoa que os antecedentes façam possível esse tipo de acordo. Mas se forem os crimes que a gente costuma dizer que são os crimes do rito ordinário, que não são crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, não são crimes leves. Crimes contra a vida, por exemplo. Por exemplo, que aí segue um rito específico que é o rito de júri, que acho que a gente vai falar posteriormente. Sim. Mas essa é a lógica, mais ou menos, e assim, deixando muito abstrato, assim, até para a gente conseguir fazer com que o público leigo entenda com mais facilidade. E aí, tornando-se réu, o acusado, aí a defesa muda totalmente a história. Porque aí a estratégia é diferente, não é? Assim, depende muito do tipo de acusação, depende muito do tipo de crime que aquele réu está sendo acusado. Porque, a bem da verdade, nesse momento, o réu ele precisa se defender da denúncia. Ele precisa conhecer a denúncia, ele precisa estar sendo acusado, né, de alguma coisa que ele tenha clareza do que é, que as provas tenham sido apresentadas para que ele possa se defender. A defesa vai trabalhar sempre em cima daquilo que está contido na denúncia. Se a defesa começa a trabalhar no inquérito policial, ela vai trabalhar em cima daquilo que foi apresentado no inquérito policial. Então, muitas vezes, num processo judicial, num processo crime, o trabalho da defesa, entendendo que não existem elementos,
entendendo que não foi bem aquilo que está na denúncia, o trabalho da defesa é apresentar uma alegação contrária àquilo que está posto na denúncia, para que o juiz no final decida. E veja, o advogado faz o trabalho de resguardar a legalidade daquele procedimento e apresentar a versão daquela pessoa que precisa se defender. E no final, quem decide pela absolvição ou não é o juízo. Certo. E aí, no caso, claro que vai depender muito do delito, do crime, vem a questão da justiça ou do ministério. Quem é que pede a prisão provisória ou a prisão preventiva? Qual a diferença dessas duas? Isso é muito falado em imprensa. Foi pedida a prisão provisória, foi pedida a prisão preventiva. Quais os elementos que embasam esses dois tipos? Veja, a prisão preventiva, ela é um subtipo disso que a gente chama de prisão provisória ou prisão cautelar. Tá? Dentro desse termo prisão provisória, prisão cautelar, nós temos a prisão preventiva e nós temos a prisão temporária. A prisão temporária, ela é uma prisão pedida no inquérito policial. Geralmente ela é a primeira a ser pedida. Ela tem um prazo específico. Ela é para alguns crimes especificamente. E ela tem uma finalidade ali de colocar aquela pessoa em custódia cautelarmente para que se consiga qualificar ela, entender quem é a pessoa, onde é que ela mora, com o que ela trabalha, ter uma certa certeza de quem é aquela pessoa, e por isso que existe um prazo específico para aquilo. O que é diferente da prisão preventiva. A prisão preventiva ela pode ser pedida a qualquer tempo. No inquérito, no processo, em fase recursal, ela pode vir a qualquer tempo. E ela não tem prazo, tecnicamente. Hoje a gente tem um prazo de revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mas ela não é uma prisão com prazo. Olha, vai ser preso preventivamente por 120 dias. Não. O indivíduo fica preso preventivamente enquanto durarem os motivos pelo qual aquela prisão preventiva foi decretada. E os motivos estão na lei, estão no Código de Processo Penal. Então, quando que eu decreto uma prisão preventiva? Se eu tenho um fundado risco de fuga, se eu preciso garantir a ordem pública, se eu entendo que aquele indivíduo solto ele representa um risco iminente, ele precisa estar acautelado durante o processo. Se eu entendo que ele pode interferir na marcha processual com alguma testemunha, se ele está ameaçando a vítima, por exemplo. Então, essas são as hipóteses. Dentro dessas hipóteses, eu consigo pedir uma prisão preventiva de alguém. Também, se ele estiver, de repente, dificultando a investigação. É isso, exatamente. De alguma forma. Exatamente. Então, a gente tem essa prisão temporária que vem geralmente no começo ali do inquérito policial. Ela tem um prazo específico, ela é para alguns crimes específicos que estão contidos na lei da prisão temporária. E a partir disso, a gente tem a prisão preventiva, que são esses dois tipos de prisões provisórias. E ele pode não ser preso, mas ter medidas cautelares. Exatamente. Ele pode, ao invés de ficar preso, porque no nosso sistema a prisão é a última ratio. Então eu só coloco um indivíduo em uma cadeia, no sistema penitenciário, se eu não conseguir resolver aquela situação de nenhuma outra forma. E como que eu resolvo, às vezes, aquela situação de risco daquele indivíduo, que não seja prendendo ele? Colocando uma tornozeleira eletrônica, colocando algumas medidas cautelares, como, por exemplo, se apresentar à justiça em alguns dias para assinar, por exemplo, para demonstrar que ele ainda reside naquela comarca, proibir que ele se ausente da comarca, por exemplo, enquanto durar o processo, para viajar ele tem que pedir autorização, por exemplo. São medidas que eu posso, cautelarmente, resolver aquela preocupação que a justiça tem, sem ter que colocar a pessoa no sistema penitenciário, colocar a pessoa segregada da liberdade dela, entendeu? E aí entra a audiência de custódia também, lá atrás no início, certo? Uhum. Então, quando o indivíduo ele já está preso, ele passa por uma audiência de custódia antes de ir para o sistema, é isso? Isso. A audiência de custódia, ela foi internalizada no sistema brasileiro a partir de uma previsão do Pacto de São José da Costa Rica, justamente porque existia um problema antigamente, antes da audiência de custódia, que era a demora
em você apresentar um indivíduo preso para o judiciário. Então o indivíduo passava muito tempo preso sem ser apresentado a uma autoridade judicial. Sem que uma autoridade judicial pudesse avaliar as condições daquela prisão. Então hoje, quando o indivíduo é preso em flagrante, na prática de um delito, ele precisa em 24 horas passar por uma audiência de custódia para que um juiz possa olhar para esse indivíduo, entender as condições da prisão desse indivíduo e aí decidir se vai colocar ele em liberdade com medidas cautelares, se vai converter esse flagrante em prisão preventiva. Então, a prisão e o procedimento de apresentação desse indivíduo a uma autoridade judicial é algo muito comum e muito tranquilo no mundo democrático. E, na verdade, até pegando um pouco do resquício da ditadura, é um problema você ter uma pessoa presa na rua, por qualquer que seja o motivo, e que ela não possa ser apresentada para o judiciário num tempo razoável. E aí o judiciário vai decidir de acordo com aquele caso em concreto. Não, eu digo isso porque é muito divulgado de prisões em flagrante, onde os indivíduos saem na audiência de custódia. Normalmente delitos mais leves e às vezes em alguns casos, deixa a população um pouco indignada em alguns casos. Porque todo mundo quer ver todo mundo preso e às vezes nem sempre é o caminho. E aí fala que vai lá na audiência de custódia e aí o cara sai solto, às vezes. E obviamente que o juiz não vai soltar alguém que cometeu um crime grave em audiência de custódia, né? Um problema que eu vejo, aí eu já vou entrar no próximo, num outro tema, que é a primariedade, que é uma opinião pessoal. Eu acho que a primariedade deveria ser considerada no seguinte, principalmente em delitos feitos por menores, que a gente pode abordar isso depois. Porque a gente escuta que o cara passou 10, 15 vezes por audiências, às vezes pelo mesmo crime. Então eu acho que ele deveria ter o direito da primariedade uma única vez. Se ele fosse a segunda, o juiz simplesmente falava, olha, o seu direito de primariedade se esvaiu, então agora você vai para o sistema por conta da sua chance. Não é isso que acontece hoje, né? Funciona da seguinte maneira, para a gente ir por partes. Em relação a essa questão da audiência de custódia, é até possível que o indivíduo preso em flagrante por um crime grave seja colocado em liberdade numa audiência de custódia. É até possível que isso aconteça. Existem decisões judiciais equivocadas, a gente sabe disso. Uma decisão judicial pode eventualmente ser tomada e a gente não concordar com ela. Ela pode ser revista, né? O Ministério Público tem a possibilidade também de entrar com recurso, essas decisões podem ser revistas, mas elas podem existir. O que a gente precisa colocar é que essas decisões, né, de, por exemplo, você colocar uma pessoa que cometeu um crime muito grave em liberdade na audiência de custódia, ela não é a regra. Então, quando a gente tem uma exceção, essa exceção é veiculada, as pessoas se exaltam com a notícia, até com uma certa razão, porque você tem uma criminalidade alta, então gera uma sensação de insegurança, mas isso não é uma tendência, uma coisa normal, um indivíduo ser preso em flagrante por um crime gravíssimo, hediondo, e automaticamente ser colocado em liberdade. Pelo contrário, o Brasil tem um histórico também de colocar, de não colocar em liberdade pessoas, às vezes, presas por crimes até leves. Né? Sim. Então, isso acontece realmente. Do ponto de vista disso que tem sido veiculado e que a gente tem visto, às vezes, de um indivíduo que passou algumas vezes pelo sistema penitenciário e já saiu, isso não se dá exclusivamente por conta da audiência de custódia, mas às vezes pela natureza do crime que esse indivíduo cometeu ou por ele já ter cumprido o lapso temporal que a lei manda que ele cumpra. E aí a gente pode discutir se esse lapso temporal está desproporcional. Mas o que acontece? Às vezes o indivíduo ele é preso por furto, que é um crime considerado leve. Ele furta um supermercado, ele leva um pacote de comida e ele é preso. Ele vai para a audiência de custódia
até por superlotação dos presídios, o juiz entende, ó, é um indivíduo que furtou comida, eu não vou colocar ele no sistema penitenciário, eu vou colocar ele solto para ele responder por esse furto em liberdade. Ele vai e comete um outro delito. A lógica aqui é que ele, por conta de ter cometido mais de um delito, ele já tenha agora um tratamento mais rigoroso. Uhum. Se ele for preso, ficar segregado, ele está no sistema penitenciário, ele cumpre o prazo para sair para o regime aberto, ou semiaberto, ou aberto, e ele está na rua e ele comete um outro delito, muitas vezes é veiculado da seguinte maneira. Olha, o indivíduo cometeu um crime e estava solto. Não é que ele estava solto porque o judiciário entendeu que aquele crime não era grave e que ele não tinha que cumprir uma pena. Mas às vezes porque o prazo legal que ele tinha para cumprir daquela pena, ele já cumpriu e saiu e reincidiu. Então isso é uma coisa que precisa ser bem avaliada pelo legislador, e isso precisa ter uma discussão realmente, porque nós temos muitos casos assim, eles precisam ser melhor discutidos, porque a gente precisa achar uma solução mais proporcional. Mas é importante também que quem está veiculando essas informações passe a informação completa, porque às vezes dá uma sensação para quem está assistindo, para quem está vendo essa notícia, de completo abandono. Quer dizer, o cara vai criticar a atuação do magistrado porque ele vai entender o seguinte, olha, o magistrado pega uma pessoa que acabou de cometer um crime, já solta, ela comete outra, ele volta, ele solta de novo em seguida. Eu acho importante exatamente isso. E eu abordei esses assuntos exatamente para a gente poder colocar cada coisa no seu lugar. Exatamente. Tá? A gente também não pode falar que o magistrado soltou porque ele acordou de manhã e falou, vou soltar. Mas já está cumprindo a lei. A gente pode discutir a lei, né? Se a lei manda, ele não tem o que fazer. E o magistrado também pode tomar uma decisão equivocada, que eu entendo como defesa, claro, como defesa equivocada, que o Ministério Público como acusação entenda equivocada, e a gente tem instâncias para tentar reverter às vezes aquela decisão. Recurso, exatamente. Né? E então às vezes não vou nem falar criminoso, mas o acusado, ele cometeu o crime, ele foi julgado, foi preso, tal, cumpriu o papel, estava na rua, só que ele foi lá e cometeu outro, né? E aí ele é tratado de forma diferente quando ele entra no sistema. Já não é mais um réu primário, certo? Essa parte eu coloquei aqui porque eu acho importante a gente colocar as instâncias processuais. Porque às vezes o indivíduo tem o julgamento cancelado, ele está solto, mas ele ainda tem outras instâncias a recorrer. Tá? E as pessoas normalmente não falam. Ele está solto, cometeu o crime há 10 anos, a justiça não demora, entramos naquele ciclo de novo. Como que funciona essas instâncias? Depois ele vai a julgamento e dali em diante ele pode ser absolvido, supondo que ele fosse condenado. O indivíduo que responde a um crime, ele começa respondendo na primeira instância. Né, no primeiro grau. O primeiro grau é geralmente aquela comarca, aquele juízo do local que ele praticou a infração, pra gente colocar assim. Então, um indivíduo comete um crime em São Paulo, ou comete um crime no interior de São Paulo, ele é julgado em primeira instância naquele local, naquela comarca específica que ele cometeu aquele delito. E ele tem a possibilidade de apelar, tanto ele como o Ministério Público, se entender que ele foi absolvido de maneira equivocada, apelar para a segunda instância. A segunda instância é justamente o Tribunal de Justiça daquele estado, já não é mais um julgamento naquele local do fato, mas naquele tribunal que é responsável por todo o estado. Né? Então aqui, vamos supor, o indivíduo comete o crime no Guarujá. Em primeiro grau, ele é condenado lá na Vara Criminal do Guarujá. A apelação vai para o Tribunal de Justiça, que é aqui em São Paulo. O Tribunal de Justiça julga em segundo grau, né? A segunda instância. Segunda instância, o indivíduo vai ser julgado por 3 desembargadores. Após a segunda instância, nós temos os tribunais superiores. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Não é considerado uma terceira instância, ele já é um tribunal superior. A gente fala em 2 instâncias. Chamar de recurso especial. Isso, assim. Que a gente sobe o recurso especial para o STJ, que fica em Brasília.
Então veja que já está fora daquela esfera local. E acima do STJ nós temos o Supremo Tribunal Federal, que vai ali analisar geralmente em recurso extraordinário. É claro que dentro desses tribunais nós temos a possibilidade de outros recursos. Às vezes um recurso para discutir uma decisão que foi denegada, um recurso em habeas corpus, mas para a gente colocar de maneira mais fácil, o indivíduo que foi condenado, por exemplo, ele vai apelar para o segundo grau, ele pode tentar subir um recurso especial para o STJ, depois um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Qual que é a grande questão aqui? Somente primeiro grau e segundo grau analisam matéria probatória. Analisam matéria de direito, mas analisam também matéria fática. Se o indivíduo cometeu ou não o delito, se tem prova ou não, ele vai analisar a prova. Nós temos esse duplo grau de jurisdição, primeira instância e segunda instância, que analisam fatos, matéria probatória e de direito. Violação à lei, violação a procedimento. Após segunda instância, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal não analisam mais matéria probatória, matéria fática. Analisam só matéria de direito, que é uma violação à lei federal, violação a princípios e dispositivos constitucionais. Então você tem uma limitação daquilo que chega no STJ e no STF. Só chega no STJ e no STF se eu tiver a possibilidade de apresentar uma discussão de violação de lei federal, de violação de matéria constitucional, porque essas esferas, para não dizer instâncias, mas do ponto de vista leigo, essas instâncias não analisam matéria probatória. Como está o entendimento do Supremo Tribunal Federal hoje? O indivíduo só pode ser preso em prisão pena. Veja que não estou falando de prisão preventiva, prisão temporária, nada disso. Ele só pode ser preso para começar a cumprir a pena só depois do trânsito em julgado. Quando é que é o trânsito em julgado? É quando não há mais possibilidade de recurso possível. Às vezes o trânsito em julgado se dá no segundo grau, às vezes o trânsito em julgado se dá lá no Supremo Tribunal Federal, quando tem a possibilidade de você E essa é uma subir o discussão recurso. que nos últimos anos foi muito falada. Em que momento que se prende, né? Então, e essa discussão, ela vem desde os anos 80, mais ou menos. Nós tivemos, acho que uma primeira decisão no Supremo Tribunal Federal de relatoria do ministro Aldir Passarinho, nos anos 80, no sentido de que era possível a execução provisória da pena. Ou seja, depois da condenação em segundo grau, eu já posso prender para começar a executar aquela pena. Ainda que essa pena fosse depois revista. Sim. Mas ele já poderia ir cumprindo a pena a partir do segundo grau. Isso mudou em 2009, se não me engano, no Supremo Tribunal Federal, que mudou o entendimento para entender que só era possível prender após o trânsito em julgado. Isso é modificado novamente em 2016. Volta-se o entendimento antigo de que é possível a prisão após a condenação em segundo grau. Depois, em 2019, volta o entendimento de que não é possível, que é o que a gente tem hoje em dia, pela impossibilidade de execução provisória da pena. Ou seja, condenado em segundo grau, como eu não analiso mais matéria fática, probatória, eu já posso prender para começar a cumprir a pena. Hoje em dia, não mais. É claro, se o trânsito em julgado se der no segundo grau, muito bem. Mas isso é baseado no artigo 5º. É baseado na Constituição, principalmente na ideia de que o indivíduo não é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Certo. Que cabem muitas interpretações, por isso que o Supremo Tribunal Federal foi e voltou, né, no tema, né? Sim, sim. E aí, no caso, e dentro dos tribunais superiores ainda tem os embargos. Você tem embargos, você tem, como eu te disse, você tem algumas possibilidades de recursos de acordo com cada decisão. Você tem embargos de declaração, embargos infringentes, você tem, para cada decisão que é dada, a depender da decisão, a possibilidade de um recurso até interno para dentro daquela corte. Por isso que parece que o sistema recursal ele é muito, muito vasto e muito carregado. Mas na verdade é porque se a gente parar de falar desses recursos básicos que eu te falei, dentro dos tribunais a gente tem possibilidade de rediscutir algumas questões internas ali, então cabem alguns
pequenos recursos para aquele tribunal, para a gente deixar mais facilmente. Mas você tem, sim, algumas possibilidades de recurso e que geralmente fazem com que, de fato, o processo demore um pouco mais para encerrar definitivamente. E ainda tem alguma coisa no acórdão, depois do acórdão publicado, não é? Sim, porque depois do acórdão publicado, você ainda pode entrar com um novo recurso para subir aquela matéria, para rediscutir aquilo numa instância superior. Então, novamente, é por isso que geralmente a gente tem uma demora um pouco maior no encerramento definitivo dessas demandas, porque eu posso, por exemplo, discutir o tema até no âmbito daquela própria corte, como, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Às vezes eu tenho uma condenação pelo pleno e, dependendo da quantidade de absolvições, votos por absolvição, eu tenho um novo recurso da turma para jogar para o pleno. Eu ia falar isso. Então, assim, tem essas Se possibilidades. não for unânime ou muito próximo Exato. Da maioria, né? Exato. Nesses tribunais colegiados, se eu tenho alguns votos pela absolvição e a gente tem uma decisão que não é unânime, cabe um novo recurso para uma reavaliação daquilo. Então, de fato, para quem é leigo e analisa o sistema recursal, é até complicado você explicar, porque muitas vezes o próprio aluno de direito, seu professor universitário, às vezes até o aluno tem dificuldade de entender. Então é normal que o indivíduo que é leigo também não entenda tão bem como funciona o sistema recursal. Sim, porque o que se passa para o leigo é um retrato do sistema, é um retrato dos recursos. E aí dá a impressão que é um benefício ou é uma coisa que não anda, mas nada mais é do que o próprio sistema funcionando. Exato. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Né? Eu queria voltar aqui para um tema em relação ao júri popular. Em que crimes ou em que condições isso é aplicado? Né? O júri popular, ele é a forma de se processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Então isso é uma previsão constitucional. Eu só submeto o indivíduo ao júri, ao tribunal do júri, ao plenário, no caso de acusação de crimes dolosos contra a vida. Aqui eu estou falando do homicídio, da instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e crime de aborto, que são os crimes considerados dolosos contra a vida. Veja que aí eu não falo, por exemplo, do crime de latrocínio, porque o crime de latrocínio é um crime considerado patrimonial. Eu, para roubar, mato, antes ou depois, durante. E que o processamento é de vara comum. Agora, se o crime é doloso contra a vida, nessas 4 modalidades, eu submeto o indivíduo para ser julgado pelo plenário do júri. Né? E quem pede isso é o Ministério Público. Exatamente. Já é direto, já com o crime, já se sabe que ele vai a júri. Exato, porque quando existe a possibilidade de ter ali um crime doloso contra a vida, e o Ministério Público assim entende, ele já vai tramitar na vara do júri. Só que esse júri, ele é composto por 2 fases. Uma fase de sumário da culpa e uma fase que, de fato, o indivíduo vai ser julgado no plenário. Essa primeira fase é para ver, no final das contas, se o indivíduo tem que ir para júri ou não. Porque no final dessa primeira fase, tem uma primeira decisão do juiz para entender se é caso dele ir a júri ou se é caso de remeter para uma vara comum, porque não foi caso de crime doloso contra a vida, ou se, na verdade, não foi crime nenhum. E caso o juiz entenda que foi um crime doloso contra a vida, mas na verdade ele vai entender que há elemento suficiente a inferir isso, ele pronuncia o acusado, e o acusado vai a júri. Porque no caso do júri, a impressão que se passa é que a decisão do júri é soberana. E o juiz basicamente só põe a dosimetria da pena. É exatamente isso. Certo? É exatamente isso. O juiz não julga
por ele. Exato. Ele acata a decisão do júri, é isso? Exatamente. Ele só julga nessa primeira fase para decidir se o indivíduo deve ir a júri. Mas no júri, os jurados são soberanos. Os jurados que decidem pela absolvição ou pela condenação. O juiz vai aplicar a dosimetria com base no critério trifásico da lei, para ele entender qual é a pena que aquele indivíduo deve ter, com base nas decisões, inclusive de se é qualificado ou não o homicídio, pelo júri. Sim. Com relação à lei dos crimes hediondos, por que eu coloquei isso aqui? Porque tem muito deputado de plantão querendo colocar tudo quanto é crime nas leis dos crimes hediondos, achando que vai se fazer justiça. Então a gente teve aquela história do metanol que você veio aqui falar comigo, alguém foi lá, levantou a mão no plenário, lei de crimes hediondos. E aí foi, e acaba se perdendo um pouco essa definição de hediondo. Então eu queria que você deixasse claro o que é, como funciona, para a gente não ficar ouvindo populismo por aí. A partir dos anos 90, nós tivemos um recrudescimento e uma expansão do direito penal no sentido de trazer a ideia de que nós precisaríamos de um tratamento mais rigoroso para crimes mais graves, justamente por conta do aumento da criminalidade. Isso tem uma certa lógica a partir de uma visão de proporcionalidade. E que não está errada. Se eu tenho um crime mais leve, o tratamento penal, a resposta penal, ela há de ser mais leve. Se eu tenho um crime mais grave, ela vai ser também mais gravemente tratada. Eu acho que até aí concordamos. Ok. A lei de crimes hediondos, ela traz um rol de delitos que devem ser tratados de maneira diferenciada pelo Estado em razão da sua gravidade. A gente está falando dos crimes mais graves da legislação. Então, o crime de hoje, que não era, né, tráfico de pessoas, estupro de vulnerável, latrocínio, homicídios, enfim, crimes de fato gravíssimos. Se eles são graves, entende o legislador, eu preciso fazer uma lei para garantir que o tratamento dele também seja mais gravoso. A progressão de regime, ela vai ser mais rigorosa, o indivíduo precisa cumprir mais tempo preso para poder progredir. Após a condenação fica mais complicado. Exato. Eu não tenho fiança, eu não tenho anistia, graça ou indulto, essa possibilidade para esses crimes. Havia um entendimento, mais antigamente, que não haveria possibilidade de liberdade condicional. Existia um entendimento de que, sendo crime hediondo, inicialmente a pena seria cumprida em regime fechado, que depois o Supremo Tribunal Federal entendeu por inconstitucional, porque já existe uma regra de início da pena em regime fechado de acordo com a dosimetria, e que então a hediondez não seria um critério único e exclusivo para dizer o indivíduo tem que começar a cumprir preso a pena que foi imposta, mesmo que fosse uma pena, por exemplo, de 6 anos de prisão, vamos supor que isso acontecesse. Então ali eu teria um tratamento mais rigoroso. Qual é o problema disso? E aqui, quando a gente aponta um problema, vai ter muita gente dizendo: o cara não quer que o indivíduo que cometeu um crime grave seja rigorosamente punido. Isso não existe. Eu, sinceramente, desconheço uma discussão acadêmica, uma discussão entre advogados, entre defensores públicos, no sentido de dizer: olha, eu não quero que o indivíduo que cometeu um crime grave seja punido severamente. A punição tem que ser severa. Para um feminicídio, a punição tem que ser severa, por exemplo. O que a gente observa? Que, do ponto de vista político, é interessante, do ponto de vista eleitoral, eu dizer que eu estou trabalhando para que algo seja considerado hediondo, mas quando a gente estuda aquilo a fundo, a gente percebe que, do ponto de vista de redução de criminalidade, o efeito é quase negativo. Quase negativo. Um grande exemplo que a gente tem. Desde os anos 90, a gente vem aumentando o rol de crimes hediondos. Esses crimes diminuíram? Esses crimes não diminuíram. Estou dando um tratamento penal mais rigoroso? Ótimo. Estou dando um tratamento mais proporcional? Tudo bem. Esses crimes não estão diminuindo. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento da pena, por exemplo, do feminicídio, até a ponto do feminicídio se tornar um crime específico,
Ele não é mais uma qualificadora do homicídio, ele é um crime próprio, com pena aí de 40 anos de prisão, e a gente vê o feminicídio aumentando. Então o que a gente percebe é que tem um populismo nesse sentido, de dizer, olha, eu vou aumentar a pena, eu estou resolvendo o problema, mas na verdade eu não estou. E aí, ao invés da gente discutir como, de fato, reduzir os índices de criminalidade, a gente passa por uma discussão mais rasa e mais interessante do ponto de vista eleitoral, de dizer assim, olha, eu aumentei a pena, eu tornei hediondo, agora eu resolvi o problema. E não está resolvendo o problema, né? E aí, a gente entra no segundo assunto, que são as execuções penais, que a gente amarra com essa história de querer punir, sendo que depois que a sentença está dada, vem a lei de execuções penais onde o criminoso, o réu acusado, se enquadra. Certo? Essa lei seria, eu vou colocar aqui, você me corrija, por favor. É a lei que rege como que o indivíduo vai cumprir a pena dele, de acordo com o crime que ele cometeu. Certo? Correto. Como funciona? A lei de execuções penais, ela traz todas as previsões e todo o regramento de cumprimento de pena corporal, pena de multa, enfim, todas as penas que o indivíduo tem a cumprir, elas estão regidas pela lei de execuções penais. É certo que existem muitos, e muita gente diz, existem muitos direitos na lei de execuções penais. Muitos direitos da lei de execuções penais, eles sequer são cumpridos. Então, por exemplo, aquela ideia de trazer o mínimo de dignidade em presídio, por exemplo, várias previsões que a lei traz para, de certa maneira, tentar humanizar um pouco mais a execução penal, eles, na verdade, na prática, eles não existem. Né? E, novamente, quando você traz essa discussão, muita gente vai dizer o seguinte, bom, mas por que eu quero saber de tratar bem uma pessoa que cometeu um crime? E não se trata de tratar bem. Veja o seguinte, se você observar os países que são tidos por modelo nesse aspecto, por exemplo, os Estados Unidos, o indivíduo tem, mesmo no cumprimento de pena, resguardado os seus direitos mínimos. Né? Sim. Em todos os países democráticos isso existe. Então, o que a lei de execuções penais fez foi trazer o mesmo para o Brasil, embora isso muitas vezes não seja cumprido. A gente está pensando que quem está ali dentro, muitas vezes está cumprindo uma pena por um crime grave e nem vai sair do presídio mais, mas muita gente vai sair e, a depender da condição que ele é tratado e das oportunidades que lhe são dadas, ele pode sair pior. Sim. Então, na verdade, quando a gente pensa numa melhor execução penal, eu não estou pensando no lazer de quem está preso, efetivamente. Mas como essa pessoa sai depois do cumprimento da pena. Né? E é isso que a lei de execuções penais tenta trazer, embora uma parte muito grande dos direitos trazidos na lei de execuções penais e das previsões não sejam cumpridas. Simplesmente ignorado. Exatamente. Né? No caso, que muita gente fala que a lei é muito branda, que o sujeito sai com um sexto da pena, isso pode até ser discutido, se aquele crime que ele cometeu permite, mas, de repente, o tamanho da pena não é o que definiria a recuperação. Talvez o cumprimento de uma pena menor, mas cumprida inteiramente. É o que a realidade tem mostrado, que mais efetivo do que, às vezes, o tempo de cumprimento é a certeza do cumprimento. Porque se o cara é condenado a 40 anos, se eu não me engano, ele vai, dependendo da situação e de todo, um sexto ele sai. E não é que ele sai pra rua, vamos deixar isso claro. Ele sai com medidas cautelares, com uma série de restrições, porque senão ele volta. O problema é que em alguns, se ele vamos supor que ele pegou 40, se ele cumprisse, ele cumpre 6. Se a pena fosse de 10, ele cumprisse os 10, talvez seria muito melhor aproveitado isso em termos de recuperação do que uma pena gigantesca, que só fala em números maiores, mas que na prática não funciona. A gente tem um rol que inclusive foi modificado pelo pacote anticrime em 2019,
que traz todas as possibilidades de progressão em percentual, né? Então você tem ali casos onde o indivíduo precisa cumprir para ir do regime fechado para o semiaberto, às vezes 70% da pena. Em alguns casos 45%. Isso vai depender de cada situação específica no rol, se o indivíduo cometeu um crime hediondo, se é crime hediondo com resultado morte, se o indivíduo comete um crime hediondo com resultado morte, mas ele é reincidente. Então você tem patamares. Aquele patamar inicial de um sexto, aquele patamar que a gente sempre ouviu falar, ele é para os crimes mais leves possíveis existentes na legislação, né? A gente vai trazer um patamar mais rigoroso para os crimes mais rigorosos, do ponto de vista realmente de proporcionalidade. E a gente pode discutir proporcionalidade, se está proporcional aquele patamar de progressão e tudo mais. O que me preocupa é achar que isso é uma discussão de segurança pública. Não. Porque não vai resolver segurança pública. Eu posso estar tratando um caso específico, uma proporcionalidade maior para a pena daquele indivíduo, mas achar que isso vai resolver algum índice de criminalidade, a gente já tem visto que não resolve, nem aqui nem fora. Não, a ideia é... Porque a gente vive uma crise hoje, uma crise uma crise moral, de certo e errado, em algumas instâncias, principalmente na política. E aí... Primeiro a gente tinha que colocar as coisas nos seus devidos lugares, ensinar o indivíduo que fazer o errado, ele pode ser punido, e ele não vai sair por conta disso. E se ele reincidir, ele ter uma pena maior, uma coisa maior, que é o tal do aprendizado, né? Claro que tem algumas pessoas que a gente sabe que são extremamente irrecuperáveis. Alguns crimes, algumas coisas que chocam a sociedade, né? Então, assim... A execução penal, porque também não adianta deixar o cara lá 30 anos sem nenhum tipo de assistência, achando que ele vai sair daqui 30 anos e vai voltar para a vida social normal. Não vai. Pode ser sair pior, do jeito que você comentou. Ainda mais com a quantidade de indivíduos de facções criminosas dentro dos presídios. Que é uma coisa hoje que se virou... O Estado teve que se adequar e separar essas facções. Foi culpa do Estado. O que está errado. Ainda mais quando se discute, por exemplo, a questão de você colocar um indivíduo que é menor de idade no presídio comum. Porque eu falo, então pera um minuto, então eu estou colocando um indivíduo que é menor de idade, que às vezes entrou numa fundação casa porque cometeu o primeiro delito, eu vou colocar ele com uma organização criminosa? Tudo bem. Qual que é o resultado que eu vou ter com isso? Qual que é o resultado positivo que eu vou ter com isso? Do ponto de vista de pensar a saída desse indivíduo do sistema carcerário. Exatamente. Eu queria abordar um tema que são a prescrição dos crimes. Que aí a gente já entra numa justiça mais... falando de pessoas maiores e tal, porque o indivíduo comum normalmente não chega nesse nível. Eu não arrasta o processo até a sua prescrição. Como é que funciona essa prescrição em alguns crimes? Não precisa, para você exemplificar, para a pessoa entender, por exemplo, homicídio e o que seria a definição principal de prescrição. A prescrição, ela é, para a gente deixar o mais fácil possível, é o prazo que o indivíduo pode ser punido pelo Estado. O Estado ele tem um prazo de acordo com cada crime. Isso segue um artigo específico do Código Penal que vai nos dizer, para cada crime, de acordo com a pena dele, em quanto tempo aquilo vai prescrever. Então eu tenho um indivíduo lá que cometeu um crime que a pena é de 4 anos e ali, de acordo com o Código Penal, a gente vai ver quanto tempo ele tem para ser punido por aquele crime. Vamos colocar aqui, que ele possa ser punido em 12 anos. Significa que, de ponta a ponta, de 0 a 12 anos, o Estado tem aquele período para punir aquele indivíduo por aquele crime. Dentro disso, você tem situações que ocorrem dentro do processo que interrompem a contagem desse prazo prescricional, justamente para não favorecer uma impunidade massiva. De repente o cara foge. Exatamente. Então, nesses casos, o que o Estado vai fazer? O Estado vai falar, opa, segura, vai paralisar a contagem do prazo prescricional e depois ele volta a correr. Você tem a contagem a partir, inclusive, de decisões que são dadas no processo. Você vai contando aquele prazo prescricional. Por que a prescrição existe? Para impedir que um crime seja cometido nos anos 70 e o indivíduo vai ser punido em 2025
porque o Estado demorou em punir ele e hoje ele já está com uma vida totalmente diferente da época de quando ele cometeu aquele delito. Até por isso, crimes mais graves, com penas maiores, o prazo é maior, até os crimes que são imprescritíveis. Mas veja, muito se atribui à prescrição de alguns crimes, em alguns casos midiáticos, à atuação de advogados. Não é verdade necessariamente, porque o fato de o advogado estar impetrando ali as medidas, interpondo recursos, isso por si só não define que a prescrição vai ocorrer por conta da atuação do advogado. O advogado está atuando de acordo com a lei. O Estado precisa ser célere em julgar aquela demanda. Uhum. Então, a gente não deixa todos os crimes como imprescritíveis, Sim. porque não é nem razoável que o Estado possa ter a vida toda para punir aquilo. Ele tem que ter um período para atuar e para punir aquele... E numa punição num tempo razoável. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é sim de demora de justiça. Justiça lenta se torna injustiça. A gente sabe disso. Então, a ninguém isso interessa. E a prescrição é uma forma que a gente tem de cobrar que o Estado vai atuar dentro daquele período para trazer a punição num tempo adequado. Então, isso que é basicamente a prescrição. É claro que muito se atrela isso à questão socioeconômica do réu, às vezes por advogados combativos, mas você sabe que você tem indivíduos que estão muito bem defendidos pelas defensorias públicas e todas as medidas legais que esses indivíduos têm direito são pleiteadas pela defensoria pública também, num trabalho excelente dos defensores públicos. Então, que muitas vezes vai também levar o processo a demorar um pouco mais. Sim. Isso acontece. Eu vou pegar um tema fácil, que maioridade penal, né? Muita gente quer... A maioridade, desculpa. Muita gente quer diminuir para uma idade mais... Um cara mais jovem. A gente teve o caso aí do cachorro, do Orelha. Adolescentes, bem nascidos e tal, e a gente sabe que não vai acontecer muita coisa. Como que funciona o tratamento do adolescente ou do menor pela justiça de fato? Tirando todas essas coisas que a gente escuta por aí. Esse é um tema interessante e um tema, de certa maneira, complexo, que eu vou me permitir alongar um pouquinho mais para conseguir te explicar da melhor maneira, até para quem está nos assistindo, para que consiga entender isso de uma vez por todas. Porque, veja, hoje nós temos um tratamento penal diferente para quem tem menos de 18 anos. Porque eu entendo que aquele indivíduo, ele é inimputável do ponto de vista penal. Então ele não comete crime, ele comete ato infracional análogo ao crime ao qual ele é acusado. Então nesse caso, por exemplo, do cão orelha, eles são acusados de atos infracionais análogos ao crime ambiental de maus tratos. As medidas aos quais esses adolescentes estão submetidos estão todas no ECA, não no Código Penal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele pode ser colocado numa semi-liberdade, numa liberdade assistida, ou até ele pode ser internado pelo período máximo de 3 anos. Onde ele fica internado? Numa Fundação Casa, né? A antiga FEBEM. Qual é a grande discussão aqui? Se eu, diminuindo a idade da maioridade penal, eu consigo diminuir também a taxa de cometimento de crime desses menores. Porque, de certa maneira, os menores teriam, para quem defende essa linha, eles teriam mais incentivo ao não cometimento, ou seja, desincentivo. Pois bem, aqui a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, não é verdade
que o menor de idade que comete um crime, hoje um crime grave, um crime violento, ele não tem punição. Ele sai impune. Não é verdade. Em alguns casos, a depender da pena do crime que esse menor cometeu, a internação de 3 anos é até uma medida mais grave do que pegaria um adulto para aquele mesmo crime. Porque o adulto teria uma progressão, teria uma possibilidade de acordo, e às vezes o menor de idade é pego num crime que esse maior de idade teria um certo tratamento mais benéfico, e ele vai ser internado por 3 anos em regime fechado. O adulto não ficaria 3 anos no regime fechado para aquele mesmo delito. Uhum. Então, em alguns casos, o tratamento do menor pode, sim, e quem não conhece a legislação não sabe disso, mas pode sim até ser mais rigoroso. Quando ele não é mais rigoroso? Quando o delito é violento. E por quê? Porque se o delito é violento, o adulto pode pegar penas altíssimas e ficar preso durante muito tempo, e o menor de idade vai ter, no máximo, 3 anos de internação. Aí que entra o problema. Porque muita gente fala que esse período de 3 anos de internação é desproporcional. Um exemplo claro. Se um menor de idade de 17 anos, 11 meses e 29 dias comete o crime de latrocínio, ele vai ficar 3 anos internado numa Fundação Casa. Se um dia depois, com 18 anos, no dia do aniversário dele de 18 anos, ele sai na rua e comete um latrocínio, a pena mínima vai ser de 20 e tantos anos de prisão. Quando você faz a conta da possibilidade de progressão, ele vai ficar preso muito mais do que esses 3 anos. Sim. E aí é que vem a discussão, né, de como que a gente resolve esse problema. Me parece que, do ponto de vista de maioridade penal, a solução mais viável e mais inteligente hoje não seja nem a do 8 nem a do 80. E eu sou uma pessoa de posições muito intermediárias. Eu gosto de analisar o problema e ver como que a gente consegue resolver ele para além de uma discussão ideológica. Uhum. Manter como está hoje, como está posto, me parece desproporcional e me parece que a resposta para os delitos violentos, ela não está sendo efetiva. Me parece que eu estou tendo pouca preocupação com aquele menor de idade, depois daquele período curto de internação dos 3 anos, como que ele retorna para a sociedade, o que ele vai fazer depois que ele sair dessa internação, se eu, com esse período de internação, eu dei uma resposta adequada, principalmente quando eu olho a desproporção no crime violento da pena atribuída ao menor, da pena atribuída ao adulto. Mas também a solução dada pelo outro lado, de diminuição pura e simples, baixa a idade para 15 anos e todo mundo é punido como adulto, também tem o seu problema. Primeiro, eu não posso deixar um indivíduo de até 18 anos preso junto com adultos. Eu estou fomentando que ele vá se aliar a organizações criminosas dentro do presídio e vá sair dali pior do que ele entrou. Então, eu não sei, a separação por idade é fundamental, eu acho que isso, a discordância é baixa. Isso é... A segunda coisa é porque a gente entra naquela discussão que a gente já teve sobre medidas muito fáceis para problemas complexos. Então, o problema da criminalidade do menor é complexo, baixa a idade, pune todo mundo igual. Mas a gente já está punindo também os adultos com mais rigor. E não está resolvendo. E não está resolvendo por si só, porque o aumento de pena e o recrudescimento por si só não vai resolver. Então, me parece que uma medida intermediária de redução, assim como defende o Guido Palomba, uma medida de semi-imputabilidade, por exemplo, talvez fosse o mais adequado. Talvez fosse o mais adequado para os crimes violentos, talvez eu conseguisse resolver melhor o problema desse menor que cometeu crimes violentos. Porque, veja, a natureza não dá saltos. Né? Isso é uma coisa que o Guido Palomba fala muito. A natureza não dá salto. Então ninguém tem 17 anos e no dia seguinte, com 18, ele está com a formação completa. Hoje é tudo, amanhã é nada. Me parece que essa forma de legislar não é a melhor. Então talvez se a gente colocar um patamar intermediário nesse meio termo, eu consigo dar uma resposta melhor
e uma resposta cientificamente mais adequada. Para além dessa discussão de deixa como está ou muda radicalmente baixando a idade penal para 10 anos, por exemplo. Você sabe que eu já pensei muito sobre esse assunto e eu caminho muito nessa linha do equilíbrio que você estava falando. Um lado quer manter e o outro quer baixar. E vira uma discussão sem nenhum tipo de conteúdo que não vai levar a nada. Eu acho, tá, como completamente leigo, que eu acho que o fato da pessoa ser menor deveria ser mais um direito do que uma coisa cravada no estatuto. E aí, se eu estiver falando alguma coisa que não cabe, você me corrige. Por exemplo, temos lá menores que cometeram diversos delitos e voltaram, né, às vezes delitos violentos. Supondo que ele cometeu um delito violento, e aí ele vai cumprir as medidas socioeducativas, certo? Se ele cometer um segundo delito violento, esse pressuposto de menor de idade cai. E aí, num presídio adequado, num local adequado, ele vai cumprir uma pena como adulto ou num meio termo, como você falou. Então, ou seja, ser menor de idade vai depender do que você fizer. Então, Existe uma proposta nesse sentido. Então, isso é uma ideia que me ocorreu. Ser menor de idade não deixa de ser um fato e a reincidência em cima desse quadro também teria as suas, vamos dizer assim, as suas punições. Porque a reclamação geral, outro dia eu vi um menor que foi preso 30 vezes na Fundação Casa, certo? Então, de repente, você fazer essa reincidência, uma internação maior, de 6 anos, certo? Ou pelo menos até ele completar os 18 anos. Para a gente poder conseguir cobrir essas lacunas todas aí de discurso A e discurso B. Eu pensei muito nessa posição, principalmente quando eu tive acesso às investigações dos crimes cometidos pelos menores de idade no Discord, por exemplo. Uhum. Estão muito ligadas, por exemplo, a esses massacres escolares e esses adolescentes que conversam sobre fazer massacres em escolas e efetivamente fazem em algumas situações, como, por exemplo, aquele caso de Suzano. Sim. Aquele caso de Suzano me chamou a atenção porque foi um crime brutal e os 2 jovens se mataram no final do massacre. Ali a gente tinha um menor de idade. Se esse indivíduo não se mata e não é morto pela polícia durante o massacre, ele vai para a Fundação Casa. Me parece que de tudo que foi apurado daquele adolescente, ele não tinha condição de ser internado por 3 anos e depois sair em liberdade após os 3 anos. Aí eu vou precisar me utilizar de outros expedientes para preencher uma lacuna. Hoje, por exemplo, a gente preenche essa lacuna do menor de idade mentalmente insano, por exemplo. Sim. Que é uma coisa que a gente não tem uma resposta efetiva. O que eu faço com o menor de idade mentalmente insano? Que pode ser mensurado até. Então, aí a gente tem, por exemplo, interdição civil, né? Que é no caso do Champinha, por exemplo. Uhum, sim. E aí, olhando esses crimes do Discord, olhando os massacres escolares, olhando os latrocínios quando envolvem os menores de idade, eu repensei a minha posição para pensar uma solução intermediária, até por um ponto de vista de proporcionalidade. E que não é um ponto de vista punitivista, porque não é pela punição pura e simples, né? Uhum. Mas, assim, eu não posso colocar um menor de idade que comete um crime desse 3 anos internado, enquanto se ele fosse adulto ele pegaria uma pena de, em progressão e tudo mais, eu pegaria uma pena de 40 anos, por exemplo. Eu coloco ele 3 anos e ele sai, e eu já não sei mais onde é que ele tá, o que é que ele tá fazendo. Será que ele deixou de ser um risco? O risco que ele representava 2 anos atrás é o mesmo? Eu conversei com um amigo que é juiz da Vara da Infância e Juventude, e conversando sobre isso, tentando achar alguma solução, ele inclusive me falou, olha, eu tenho visto só internação de 2 anos. Faz tempo que eu não vejo de 3 anos.
Então vamos colocar 2 anos. Será que a minha resposta está proporcional? E aí o meu problema é quando a gente vai discutir isso e a gente parte para aquele ponto de vista que está nem um pouco preocupado com efetividade e quer saber de discurso raso e fácil. Fala, então baixa para 9 anos e prende todo mundo e acabou. Você não apresentei resposta para o problema, entendeu? Por isso que eu falei. Eu acho que quando a gente tem algumas coisas cravadas na lei, igual você falou, não acontece nada de 17, não tem uma mudança. Às vezes com 19 o cara não está pronto ainda, né? Mas a gente tem que pensar numa coisa mais efetiva, num negócio mais que leve em consideração a punição, mas leve em consideração a recuperação também, né? E é um assunto que esse assunto se estende, se estende, e cada vez que tem um crime de notoriedade volta essa discussão, mas o que precisava era punir de forma correta. Exato. Né? Efetiva. Você tem uma proporcionalidade, no final das contas, né? Eu falei aqui de crimes de repercussão. A impressão que a gente tem, que às vezes eu acho que os crimes de repercussão têm uma celeridade maior dentro do processo judiciário, do sistema. Isso é uma percepção que a gente tem pelo fato do crime ser de repercussão, ou às vezes o judiciário precisa dar uma resposta para a sociedade utilizando esses crimes. Às vezes existe um afã de dar uma resposta rápida para a sociedade, principalmente quando você tem uma insatisfação social alta, decorrente, por exemplo, de altas taxas de criminalidade, e aí você tem um fato que choca e você tem uma necessidade de dar uma resposta rápida, né? A resposta rápida ela é excelente se ela não for atropelada, né? Se eu fizer tudo da forma correta e eu fizer isso com celeridade, ótimo. A gente quer que a justiça seja célere mesmo. Mas a celeridade, ela não pode vir suplantando o trabalho que o Estado efetivamente deve fazer de apurar aquilo com cautela, mas com rigor. Né? Então, a pressa muitas vezes é inimiga da perfeição. Exato. Eu prefiro que demore um pouco mais, seja feito da forma correta, do que seja feita uma injustiça rápida, né? Sim. Mas sim, você tem às vezes o afã de dar uma resposta rápida e você tem um andamento mais célere desses casos midiáticos. O que tem também é a questão da espetacularização do direito penal. O direito penal ficou muito espetacularizado. Nós tivemos aí julgamentos transmitidos pela TV Justiça. A TV Justiça, de certa maneira, fez aumentar essa espetacularização, ainda que não fosse essa a finalidade, né? A finalidade fosse de transparência, mas aumentou essa espetacularização. Você tem muitas vezes grandes operações que são muito boas do ponto de vista midiático para quem está coordenando a operação, o agente público que está na polícia, ou que está no Ministério Público, e que ele aparece naquele momento como quase que um salvador, porque você tem uma ânsia social de resolução do problema da criminalidade e você tem alguém que se põe nessa posição de resolver esse problema, o que no mais das vezes é ruim, porque quando o ego entra, quando a vaidade entra numa operação, você começa a ter problema. A Lava Jato é um exemplo, né? Tiveram alguns casos de alguns delegados que queriam aparecer mais e atropelaram o inquérito, viciaram todo o processo. E é um problema geral. O delegado que quer aparecer é um problema, o advogado que quer aparecer mais do que o processo é um problema, o juiz que quer aparecer mais do que o processo é um problema, o promotor, enfim, todas as partes, né? Por isso que eu sou bastante contrário a essa espetacularização do direito penal. Eu acho que essas questões de justiça elas têm que ser tratadas com mais celeridade. Uma justiça lenta é uma justiça que não faz o que deve fazer no final das contas, que é justiça. É injustiça você ter uma marcha processual muito lenta. Mas, novamente, fazer isso ao arrepio da lei, utilizar de expediente criminoso para combater o crime, fazer isso com muita pressa a ponto de você, enfim, fazer uma denúncia, uma investigação muito ampla, colocando gente que não tem nada a ver no meio, isso é um problema. Então, por isso que sempre que a gente faz as coisas com mais cautela e de forma mais técnica e mais sóbria, geralmente
a sociedade como um todo tem a ganhar. O resultado é melhor. O resultado é sempre melhor. O último tópico que eu coloquei aqui, você já falou, né? E a gente já foi falando item a item das mudanças que a gente consideraria e tal. E você, como advogado, às vezes se indigna um pouco com algumas decisões. Igual você falou, posso não concordar. Mas, assim, tem algum processo que... Aliás, alguma decisão que te deixe... que seja contrária às seus argumentos, te deixa mais indignado do que o pênalti que o DP perdeu quarta-feira? Não, e digo mais. Pra gente encerrar. O Depay foi vítima da atitude do atleta do Palmeiras, o Andréas, que danificou a marca do pênalti, né? Então, tem esse aspecto. Eu acho que nesse caso o Depay está sumariamente absolvido. Ele é um craque de bola, só perde aquele pênalti mesmo se um atleta do nível do Andréas fizer aquilo. Você sabe que eu tinha formulado essa pergunta antes do jogo. Que eu ia perguntar isso ou as perdas de gol pelo Yuri Alberto. Entendeu? Que isso deixa eu que torço, eu quero matar ele. De verdade. O Yuri tem... Comigo ele tem crédito. O Yuri tem crédito. O Yuri pode perder gol até... E aí, como ele me perdeu aquele pênalti, eu falei, eu vou trocar. Eu vou ter que contar. Obrigado pela Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho. Esse episódio é um oferecimento do Hospital e Maternidade de São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Mind. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam. Obrigado.